Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Miscelânea. Eu sou Mário Divo e neste nosso encontro de hoje vamos falar de algumas questões ligadas ao futuro do mundo. Olha que coisa incrível, vamos falar do futuro do mundo. Eu acompanho bem de perto e já há bastante tempo o trabalho de um instituto chamado Copenhagen Institute for Future Studies, que é uma entidade lá, como o nome diz, né, de Copenhague, na Dinamarca, e eles desenvolvem muitos estudos futuristas. E acabaram de lançar agora uma chamada para um encontro que vai discutir as megas tendências que nós temos hoje à nossa frente como um desafio para a humanidade, eu diria. Eles até num texto que eles encaminharam, eles escrevem que o John Naisbitt, que é um futurista também muito conhecido, escreveu muitos livros no final do século XX, ele uma vez comentou o seguinte, que como o cavalo, que quando o cavalo vai na direção que ele quer ir, é muito fácil você comandar o cavalo. Mas quando o cavalo quer ir numa direção diferente da que você quer ir, aí a coisa fica complicada. Então, usando essa forma, essa metáfora, eles querem dizer o seguinte, que quando a gente pensa em mega tendências no mundo, o que está hoje envolvendo o nosso dia a dia no mundo, e olhando isso, é claro, no médio e longo prazo, a gente não consegue predizer tudo com absoluta certeza. Mas a gente também, da mesma forma, a gente sabe que tem coisas que vão acontecer, a gente consegue antecipar algumas, mas também não tem controle sobre elas. E aí a discussão toda sobre as mega tendências vai envolver muitos especialistas, e o interessante é que deste conjunto de discussões eu tirei para trazer aqui para vocês entenderem um pouco do que o mundo está falando e está projetando para daqui algumas décadas, eu diria 1, 2 décadas, os temas que estão mais preocupando a humanidade hoje, e os especialistas vão discutir as tendências em cada um deles. Quando a gente pensa no mundo, a gente pensa na globalização, no crescimento da população mundial, nas questões de sustentabilidade e meio ambiente. Agora, não só no sentido, naquele sentido mais puro, digamos, de preservar, como se o exemplo maior, floresta amazônica. Não, é a questão da mudança do clima em função do que está acontecendo no mundo, a mudança do clima, que tem pego muita gente de surpresa em vários lugares do mundo. É um tema que preocupa bastante, e em função do desenvolvimento populacional, do desenvolvimento que a gente tem no mundo, principalmente na emissão de carbono, a gente vai ter impactos no clima, e esse é digamos assim, esse é um conjunto de temas que vão ser discutidos. Existem temas ligados à tecnologia e ciência. E aí é muito fácil a gente identificar, com o avanço da engenharia, a gente vai ter uma revolução biotecnológica. A gente já tem muita coisa acontecendo em que a tecnologia está entrando dentro do dia a dia do ser humano de uma maneira muito, muito intensa. A gente tem também a inteligência artificial e automação que complementam esse quadro. Bom, até onde vai a inteligência artificial? Até onde ela vai interferir na vida do ser humano? Como isso pode acontecer? Também essas mega tendências serão discutidas
dentro de um outro grupo. A gente não poderia deixar de pensar na questão da economia, porque as tendências, as mega tendências, eu repito, as tendências mais próximas e as mega tendências para um futuro um pouco mais para frente, continuam a apontar a concentração de riqueza, ou seja, menos pessoas cada vez mais ricas, em detrimento de uma grande maioria que tem certamente pela frente problemas até de sobrevivência. Esse talvez seja um dos pontos principais em que, ao se identificar as mega tendências, o mundo consiga tomar alguma providência. E quando eu falo mundo, é claro, eu estou falando no conjunto das nações que possam, de alguma forma, trabalhar em prol da humanidade e não em prol de algumas pessoas que se tornem super bilhardários, em detrimento de outras. É claro que o crescimento da economia ela vai existir, esse crescimento vai existir, a economia vai crescer, mas cada vez de uma maneira mais interconectada. Ou seja, existe uma transversalidade entre os avanços de vários setores da economia e principalmente na questão de serviço. Então esse é outro aspecto. E o quarto aspecto é o que trata de pessoas da sociedade. E aqui uma coisa que é absolutamente relevante, que é o envelhecimento, as pessoas ficando cada vez mais velhas e ao mesmo tempo necessitando um foco na questão de saúde. Na sociedade, cada vez mais uma tendência à urbanização, a áreas urbanas mais crescentes, as pessoas ficando mais velhas, as necessidades de saúde, e aí você imagina, recentemente aconteceu no Canadá, aconteceu nos Estados Unidos, uma inesperada nuvem de um ar totalmente viciado, que inclusive dificultava a visão até de motorista, ou seja, a gente passa a ter uma situação de, em áreas urbanas, um problema muitas vezes até de um ar poluído que vai prejudicar a saúde. E a gente não pode esquecer que a internet e todas as redes sociais estão fazendo as pessoas ganharem poder. É um poder de crítica, poder de opinião, poder em vários níveis. Então, esse grupo vai discutir esta questão das megatendências. Eu quis trazer para vocês aqui uma visão do que é que o mundo hoje está preocupado e está discutindo. Dentro do nosso Miscelânea, eu abordei o que eles vão fazer. Em setembro, depois do evento, eu trago para vocês as principais conclusões. Um grande abraço e até a semana que vem. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.